Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros, onde hoje nós vamos estar estudando aí mais um capítulo, mais um pedaço, mais uma parte de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando esta maravilha, essa biblioteca, essa bibliografia conhecida como Bíblia Sagrada. Esta versão que eu estou utilizando é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida, de 2006, é uma Bíblia bem mais antiga, é uma Bíblia que eu tenho um apreço por ela. Eu ganhei de uma pessoa, de uma amiga, na época do trabalho, e eu utilizo ela hoje aqui no nosso 11º encontro. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, mais precisamente da sala infantil. É noite, do lado do planeta onde eu me encontro, na cidade de Juiz de Fora. Minha cidade vai ficar famosa, que todos os encontros eu falo dela. Juiz de Fora, princesa de Minas. Nós temos aí, nessa plataforma conhecida como YouTube, os 4 evangelhos, de uma forma bem humorada, uma leitura comentada, bem teológica, bem filosófica. As pessoas têm gostado, é a forma como eu utilizo aqui no Instituto para os jovens, e a nossa missão é levar o Evangelho a toda criatura. Então nós pretendemos alcançar aí 8 bilhões de inscritos. Irmão Gerson, é muita gente, é praticamente o planeta todo, certo? Então nós vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024, que o Teu Espírito Santo esteja aqui em mim, aonde eu estou, esteja aí com você do outro lado desta tela. Que Deus possa estar te abençoando, derramando o Teu poder, o poder do Espírito Santo, te iluminando os Teus caminhos, para que nós possamos nos tornar um ser humano melhor, um cristão melhor, uma pessoa melhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nos iluminar, nos proteger com as Tuas bênçãos poderosas, possa nos perdoar, pois somos pecadores, e que nós possamos alcançar a Tua misericórdia, esse amor incondicional e a Tua justiça. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Certo? Então é isso aí, nós vamos... Eu tenho uma lista de abraços, mas eu preciso encontrar lá. Encontrei, estava aqui no super caderno. Lembrando que hoje é o nosso 11º encontro sobre Atos dos Apóstolos. Já estudamos aí 4 livros da Bíblia, estamos no 5º aí. Que Deus possa abençoar, e essa plataforma conhecida como YouTube, que nos permitiu aí falar sobre Jesus, sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Mandou um abraço especial para o pastor José Carlos e toda a sua família. O pastor José Carlos é casado com a minha irmã Patrícia. Deus possa abençoar a família toda, e a família Templo do Altíssimo aí, onde eles são responsáveis aí, né? São os vices, porque o responsável direto é Jesus Cristo. O pastor José Carlos é o segundo. Jesus sempre na frente. Um abraço especial para o nosso querido amigo João Lima e a Graça, são primos da minha esposa, são vizinhos nossos aí na região conhecida como Dias Tavares, Bosque Dias Tavares, aqui na região de Juiz de Fora. Um abraço especial para Jéssica Lopes e o Diego. A Jéssica fez uma contribuição aí para os projetos, para a obra. Eles fazem parte aí da equipe aí, Betel. João Ítalo, jovem igrejado, esteve conosco domingo aí, tanto no passeio, no descanso, quanto no culto aberto à comunidade. Um abraço para a nossa querida Luciene, o Afonso também contribuiu aí com os nossos trabalhos, a Rita, a Ângela também fez uma contribuição aí, sou Edmir, sou André também, como sempre, fez a sua contribuição, tem nos ajudado muito. O Edinaldo, como sempre, tem nos ajudado demais. A Conceição e o Janderson também. Um abraço também muito especial para o Fernando da Padaria, nosso parceirão aí. E o Silvio da Agropecuária, esteve aqui agora há pouco, entregando um pacote de ração para minha mãe. Minha mãe tem cachorros e ela é freguesa do Silvio. O Silvio tem nos ajudado muito aí. O Silvio é muito interessante, ele pergunta o que a gente está precisando. Silvio, um abraço.
Deus te abençoe. Meu amigo Wellington Miranda, com seu projeto social aí na região de São Pedro, na região da Cidade Alta. Tia Sônia e a prima Andressa estiveram aqui conosco ontem. Alexandre e Jéssica de Oliveira, você conhece esses dois? Eu conheço, eles tiveram que me aturar e continuam tendo que me aturar, são meus filhos. Deus abençoe vocês. Dona Fátima Adelina, você conhece a Dona Fátima Adelina? É minha mãe. Deus abençoe Dona Fátima. E mandar um abraço para o Pablo, a Natália e a Laura. O Pablo é meu cunhado, a Natália é minha irmã princesa. Não, ela casou, então ela agora é minha irmã rainha. E a Laura, que é a petitinha deles aí, que é a princesa da família. Essa lista de abraços vai para a nossa caixinha de oração. E todos os nomes que se encontram aqui vão receber as orações, não só minha, não só da minha esposa, mas de outras pessoas aí. A minha esposa e a tia Sônia estão fazendo uma campanha aí, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. É isso aí, gente. A oração é a chave de tudo, tá? Continue nas suas orações aí. Então vamos passar para a leitura que se encontra em Atos, no capítulo 11. Pedro aqui está discursando mais uma vez, né? Fazendo as suas pregações aí, seu discurso religioso, defendendo aí a tese, o TCC, que é sobre Jesus Cristo. Gente, que legal, tá? Aqui, daqui a pouco, eu não sei se vai ser hoje, mas daqui a pouco nós vamos nascer. Daqui a pouco nós vamos nascer. Você que se considera cristão, daqui a pouco nós vamos nascer, tá? E daqui a pouco, mais pra frente, não sei se vai ser hoje, vão atrás do Saulo. Vai entrar o Saulo na parada. E aí sim, aí vocês vão ver o negócio esquentar, porque o Espírito Santo vai sacudir aí essa plataforma conhecida como o YouTube, certo? Se preparem. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Gente, aqui provavelmente eles já estão lá no ano 40 depois de Cristo, né? Já tem um período que Jesus veio aqui, morreu, ressuscitou, voltou para a glória, já estão fazendo os trabalhos aí. Pedro na linha de frente, Pedro, Tiago, João, né? Estão na linha de frente aí. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. O Pedro vai fazer uma pregação na casa do Cornélio. A gente falou isso no Atos 10 aí. E eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Olha que interessante. E segundo a Bíblia, para os judeus, todas as outras religiões, todas as outras pessoas, todas as outras culturas são gentios. Então eu, irmão Gerson, sou um gentil para um judeu, segundo a própria Bíblia aqui. E aí Pedro vai lá, faz um discurso, prega, as pessoas recebem o Espírito Santo. Quando ele retorna para Jerusalém, o pessoal chama a atenção, diz: o senhor é doido, não era para você ir lá, o pessoal não é da nossa crença, da nossa filosofia, da nossa cultura. E aí fala: ó, o pessoal lá recebeu o Espírito Santo também. Recebeu? Recebeu. Foram batizados também. Foram batizados e receberam o Espírito Santo. Poxa vida, ô Deus, você não é mole não. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram da circuncisão, os gregos, os judeus. Quem faz circuncisão? Judeu. Certo? Católico não faz circuncisão. O espírita não faz circuncisão. Ou você já fez circuncisão. O budista não faz circuncisão. Os nossos irmãozinhos das matrizes africanas não fazem circuncisão. Ou vocês fazem? Eu sei que os judeus fazem, porque está escrito na Bíblia. E aí ele começa a discutir com quem? Com as pessoas da circuncisão, com os irmãos. Os irmãos começam a entrar em discussão com ele, dizendo: entrastes em casa de um homem incircunciso. Não é um dos nossos, não está usando a mesma camisa. É como se o irmão Gerson fosse proibido de ir lá no irmão Hulk. O pessoal do Instituto Betel não pode ir no Instituto Vingadores do irmão Hulk. Não pode, proibido. Certo?
Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Ele começou a mostrar, a explicar, a explanar suas ideias sobre a fé, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, ele vai dar uma resumida de tudo que aconteceu, tá? Tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, um arrebatamento, você é elevado. Você já ouviu falar de as pessoas saem dos seus corpos e flutuam e conseguem se ver deitado ou sentado em algum lugar? Pois é, mais ou menos isso aqui. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu. A gente falou isso no outro encontro, no 10º, Atos 10º. Vinha até perto de mim, fitando nele os olhos, vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis, aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: levanta, Pedro, mata e come. Vai lá, mata esses bichos, come tudo. Tudo? Come cobra, come cobra, come jacaré, come capivara, come tatu, come porco-espinho, come gambá, come esses bichos tudo. Mas eu respondi: de maneira nenhuma, Senhor, nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Se a gente ler as regras lá que Moisés escreveu nos livros lá, né, nas leis, tem lá a lista dos animais que poderiam ser abatidos para alimentação e os que não poderiam, que eram considerados imundos, inclusive o porco. Que a gente come o torresmo, a gente come feijoada e lambe até os beiços. O judeu não. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isso 3 vezes, então tudo tornou a recolher no céu. Gente, eu já vi uma teoria, não me lembro agora quem falou, mas a pessoa usou esse texto para argumentar que neste momento Deus abençoa todas as comidas, todas as proteínas animal, certo? Eu acho que não, porque aqui ele vai usar essa simbologia para falar de acepção de pessoas, né? Não torne impuro ou imundo aquilo que Deus purificou, ou seja, as outras pessoas que não fazem parte do nosso grupinho. Não comer qualquer coisa, hein? Eu vou comer hoje um javali, eu vou comer hoje uma cascavel. Né? Vou comer onça hoje, vou lá na Floresta Amazônica, vou comer onça, vou comer cachorro, tem uns lugares que come, né? Vou comer cachorro hoje, né? Não, acho que não foi bem isso, né? Sucedeu isso 3 vezes, então tudo tornou a recolher no céu. Quando repete é porque o negócio é bem sério. Na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito Santo que fosse com eles e nada duvidasse. Vai lá, segue esse pessoal aí. Você vai levar uma mensagem poderosa lá nessa galera aí. Também estes 6 irmãos foram comigo. Tinha testemunhas. Onde que está? Também estes 6 irmãos foram comigo, testemunhas oculares aí. E entrando na casa daquele homem, e ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa, uma manifestação divina. Coisa um pouco incompreendida por nós. Gente, uma coisa que acontece aqui, ela tem uma possível explicação, porque para acontecer aqui, nessa dimensão, é preciso que as coisas façam conexões com coisas daqui. É complexo, né? Exemplo, um anjo é um ser divino, espiritual. Para ele vir aqui, ele precisa de uma roupagem humana, ele precisa de algo aqui, daqui. Quando Deus aparece para Moisés, o anjo aparece para Moisés, ele aparece no fogo. O fogo é daqui.
Vê se vocês entenderam isso. Quando eles estão lá no cenáculo, no início de Atos dos Apóstolos, eles veem línguas como de fogo. Quando aparecem 3 anjos para Abraão, para dizer, olha, Sodoma e Gomorra vai virar poeira, então, eles aparecem com um aspecto humano. Porque um ser que é feito de energia, ele ia ser como o vento. Não, o vento também é físico. O vento também é material. É interessante, é complexo, né, de entender. E ele nos contou como tinha visto em pé um anjo em sua casa, o qual dissera, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras as quais será salvo, olha, e toda a tua casa. Isso que é uma pregação, hein? Quando você salva não só a pessoa, mas toda a sua casa. O seu trabalho que você faz não pode parar. Porque se você está fazendo algo para alguém que está indo aí, essa pessoa que está indo aí pode ser aquela que vai levar a salvação para a casa dela. A bênção, a unção, a palavra, a meditação. Olha lá, hoje foi falado sobre isso, isso, isso e isso. Certo? Versículo 15, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. A pregação tinha começado, o Espírito Santo já tinha chegado com tudo, como também sobre nós no princípio. Do jeito que aconteceu com os apóstolos no princípio, lá no cenáculo, aconteceu com essa família, com essas pessoas, nesse dia, no culto. Gente, não perde a oportunidade de falar de Jesus. E se você estiver num local que estão falando de Deus, concentre-se, presta atenção, fica conectado, fica ligado. Quem sabe nesse dia você vai receber o Espírito Santo. Lembrei-me então de que o Senhor dissera, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. João batizou, fez o ritual de purificação. Vocês vão receber o próprio Espírito Santo, a própria energia divina. Vai habitar o templo que é os nossos corpos, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos comportamentos. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Se Deus está trabalhando através do irmão Hulk, quem sou eu, irmão Gerson, para questionar? Irmão Gerson, ele é verde. Irmão Gerson, ele é de outro instituto, Instituto Vingadores. Irmão Gerson, ele é grande, brabo e nervoso. Mas ele está fazendo um ótimo trabalho. Não é? Dificilmente você vai ver alguém elogiar o trabalho do outro irmão, da outra congregação, do outro Instituto BT. Dificilmente. Irmão Gerson, o trabalho de vocês é muito bom. Não vai falar, né? É difícil. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, ficaram calmos, tranquilos, serenos, glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, até o irmão Gerson, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Gente, se não fosse Jesus, provavelmente, possivelmente, nós não estaríamos aqui diante dessa plataforma falando sobre este livro, esse livro teológico, esse livro filosófico, esse livro espiritual, esse livro que é dessa dimensão conectada com a dimensão de cima. Provavelmente não. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa do Estevão, você lembra do Estevão? Estevão foi um diácono instituído. Gente, os diáconos são muito importantes, né?
Olha o que Estevão e Filipe fizeram. Estevão estava pregando, resumiu a Bíblia numa pregação, o pessoal não gostou e amassou o Estevão. E aí o pessoal começou a ser perseguido, eles se espalharam aí, se dispersaram. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, certo? Vamos anunciar, vamos falar só para os nossos irmãozinhos da nossa crença, da nossa religião, da nossa tonalidade, do nosso corte de cabelo, do nosso jeito de vestir, da nossa cultura. É isso. Não vamos falar com outras pessoas não. Tudo bem até aí? Versículo 20. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Gente, vou abrir um parêntese aqui, tá? O pensamento grego era um pensamento muito profundo, muito interessante. A gente tem os filósofos aí muito famosos aí, Sócrates, o Platão, o Aristóteles, o Xenofontes, os nomes bonitos, né? Põe aí nas suas crianças. Xenofontes, vem pra casa, meu filho. Põe nas suas crianças. Tem os pré-socráticos, tem o Anaximandro, tem uma galera aí, né? Essa forma de pensar, esses pensadores são gregos, né? Atenas, vamos falar de Atenas. Quando os romanos vão dominando essa galera toda, eles vão assimilando essa cultura. Muito interessante, né? Então os romanos assimilam a cultura e a filosofia grega. Tanto é que os gregos tinham seus deuses. Quando os romanos chegam, eles só mudam os nomes, mas são os mesmos. É muito interessante. Muda só os nomes, certo? E daqui a pouco, mais para frente, eles vão assimilar também a religião cristã. Então, hoje, você que é do Ocidente, você da Europa, da América, ocidental, você que é ocidental, nós somos, na lei, romanos, no pensamento, gregos, e na religião nós somos cristãos. Quer queira, quer você não queira. Então é isso aí, certo? Tudo bem? Fecha parêntese. Falaram aos gregos anunciando Jesus Cristo. Olha, tem um Jesus, hein? Um grande mestre. E olha que interessante. Outro parêntese. O Sócrates, um pensador grego antigo aí, uns 400 anos antes de Jesus, não escreveu nada. Ele falava oralmente, argumentava com as pessoas na rua. O que é a verdade? O que é a justiça, né? Ele argumentava com as pessoas, e por causa de um jovem que ele falou umas coisas, o pai não gostou, o pai tinha uma condição, arrumou um jeito de amassar o Sócrates. Como, irmão Gerson? Um veneno. Toma uma taça de veneno. O veneno é chamado cicuta. E olha que interessante, Jesus, um pensador judeu, com essa filosofia maravilhosa sobre o amor ao próximo, não escreveu nada, falaram, seu ensinamento era oral, escreveram sobre ele e também foi amassado por causa do ensinamento e do amor ao próximo. Interessante, né? Sócrates e Jesus. Deve ter mais gente por aí que brigou, entre aspas, contra o sistema e foram amassados aí. Gente, se você arrumar problema com o sistema, é isso aí. É veneno, é corda no pescoço, é serrado, é picado, é esfolado, é fuzilado, é metralhado, é afogado, é queimado da fogueira, é cruz, é estaca de tortura, bomba atômica, para finalizar. Joga uma bomba atômica nesse irmão Gesto chato, seguindo o tal de Jesus também, outro chato.
Joga bomba atômica nessa galera toda aí. Versículo 21. A mão do Senhor era com eles. Sabe, a mão de Deus. Gente, tem que ter um nível de abstração para pensar nessas coisas, tá? Deus não tem mão não, tá, gente? Jéssica, como é que é a mão de Deus? É igual a sua? Gente, Deus é espírito. Deus é uma energia espiritual. Então, a mão de Deus é a sua mão. Você que está fazendo o bem. Nós somos ferramentas. Deus precisa do alicate. O irmão Gerson é o alicate de Deus. O irmão Gerson vai ser utilizado. Você é um instrumentista, você é um pregador, você é um missionário, você é um diácono, você faz quentinha para distribuir para as pessoas em situação de rua, você trabalha com pessoas com problema com as drogas, pessoas com problema de relacionamento, crianças. Somos ferramentas de Deus. A mão do Senhor era com eles. E grande número creu. Grande número, bastante gente. E se converteu ao Senhor. Eu falei aqui porque os gregos entendiam, pelo menos a maioria, que existiam um monte de outros deuses aí. Tem que pesquisar aí, você vai saber a quantidade. É um monte. É um monte. Né? Não vou entrar no mérito, mas tinha. E aqui eles se convertem ao Deus dos judeus, que é o mesmo que nós, os cristãos, procuramos entender que é Deus, porque é complexo de entender. É um Deus, três pessoas. Um Deus, três pessoas. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É complexo. Tem que ter um nível de abstração. Isso aqui tem que funcionar para poder captar isso aí, para poder, poxa, é complexo. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos, aqui já vai usar a palavra igreja de novo, igreja em Jerusalém, encontro de irmãos, só que o encontro de irmãos é para ser levado fora. Eu já falei sobre isso aqui, então o significado da palavra é igreja, sair fora, ir para fora, levar o Espírito Santo que está em nós para o próximo, não se fechar dentro do quadradinho. Enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Fica no Senhor com todo o seu coração. Não fica só 10% do coração, não. Deixa todo o coração 100%. A gente hoje, eu não sei como que a gente consegue, né? A gente consegue ser cristão mais ou menos nas outras coisas. A gente consegue. A gente consegue. É impressionante. Nós somos muito especialistas aí. A gente lê horóscopo, pega uma ferradura, põe na varanda da nossa casa. Nós somos supersticiosos, né? Procura trevo de 4 folhas. Mas outras coisas que a gente faz aí, né? É nosso, dos humanos aí. Nós somos muito legais aí. Era homem de bem, né? Não precisa falar, irmão Gerson, você é um homem de bem. Poxa, não precisa falar mais nada, precisa? Não. As pessoas vão confiar em você. As crianças delas, elas vão querer estar perto de você, e os pais vão confiar que você esteja perto das crianças. Gente, hoje isso é difícil, tá? Hoje isso é difícil. A gente tem aqui crianças, jovens que confiam na gente. Os pais confiam na gente. Eles vêm aqui, criança pequena, 4, 5, 6 anos. Vem aqui, chega no horário certo, é impressionante. É impressionante. A gente dá um show na gente, os adultos, na hora assim. Vem aqui, faz reforço. Eu estou aqui na sala infantil. Minha esposa atende um monte de crianças e adolescentes. De crianças e alguns são adolescentes. Aqui durante o dia todo. E a confiança. Essa confiança já vem desde 2017, quando começamos lá
na lavanderia da nossa casa. Sabe a lavanderia? Então, tinha um menino do lado da máquina de lavar. Tinha uma menina do lado do tanque. Tinha um menino, o quadro era perto do varal. Começou lá. Ela foi influenciada pelo Espírito Santo. Vamos dar aula, vamos ajudar essas crianças. Hoje nós temos essa estrutura maravilhosa aqui, graças aos nossos apoiadores aí. Era homem de bem, conheço um monte. Estamos precisando demais, tá? Cheio do Espírito Santo e de fé. Duas coisas que tem que ter um nível de abstração. Espírito Santo, me mostra o Espírito Santo. Está dentro de nós. Me mostra fé, o objeto fé. Tá dentro de nós. Sim, assim como o amor. Me mostra o amor, o objeto o amor. Tá dentro de nós. Esperança, me mostra o objeto esperança. Me mostra o armário, prateleira, ali, a janela. Mas tem coisa que tem que ter um nível de abstração, tem que utilizar o raciocínio. Então era um cara de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, né? Muita gente se uniu ao Senhor, muita gente se uniu. Gente, Deus não precisava da gente. Mas, meu Deus, que isso? Não fala. Gente, Deus é Deus. Pensa, você fazer assim, ele faz o que ele quiser, transforma, refaz, reformula. Mas olha que interessante, tudo que Deus fez aqui nessa dimensão é perfeito. Por isso que ele não altera as leis que foram criadas. Gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca, os átomos, as moléculas, as coisas vão se aglutinando, vão se transformando, as energias. Poxa vida. Sabe, assim, uma perfeição que dá medo. Da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, como surgiu essa matéria. Como assim? Um óvulo e um espermatozoide, irmão Gerson? Sabe? O espermatozoide certo, o óvulo certo, pum, irmão Gerson. Não é? Se fosse outro espermatozoide, outro óvulo, talvez não seria irmão Gerson. Partiu então Barnabé para Tarso. Lembra de Tarso? Tem alguém lá. Tem alguém lá. Vai se tornar notório aqui. Tem alguém lá. Quem? Saulo. Saulo de Tarso. Em busca de Saulo. O nome Saulo significa aguardado em oração. Bonito. Significado. É hebraico. Aí quando ele assume o ministério, ele assume Paulo, nome grego, grego-romano, significa o pequeno. E tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em... Calma aí. Se eu não me engano, da conversão de Paulo até este momento em que Barnabé vai buscá-lo, dá quase 10 anos. Não chega a 10 anos não, mas dá quase 10 anos. Ou seja, ele fica refletindo sobre o que Jesus quer dele. E quando ele assume o seu contrato com Deus, se torna o maior missionário que você vai ouvir da sua vida. O maior. Eu vou na China, né? Nossa, não chega nem perto do que Paulo fez. E continua fazendo, porque a mensagem está aqui até hoje. Até hoje, 2000 anos depois. Certo? Por todo um ano se reuniram naquela igreja. Um ano.
soltando o Espírito Santo em todo mundo. Sopro do Espírito Santo na boca do estômago. Dói, tá? Incomoda. Chama atenção. E ensinaram muita gente. Isso aqui é uma coisa que, quando eu li a primeira vez, isso aqui mexeu muito comigo. Presta atenção no que eu vou dizer. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Acabamos de nascer. Irmão Gerson, você está feliz? Uhum. Nesse exato momento, você e eu, nós acabamos de nascer. Porque até aqui, todo mundo era judeu, que tinha uma ideia, uma iniciativa de falar sobre Jesus. Aqui em Antioquia, as pessoas ali, Pedro, Paulo, João, Tiago, Judas Tadeu, Bartolomeu, Tomé, essa galera toda aí, vão começar a ser chamados de cristãos. Nós nascemos aqui. Nós nascemos no Atos capítulo 11, no versículo 26. Aqui nascem os cristãos. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Muito legal, né? 1 ano de pregação. Barnabé, Paulo e uma galera aí. Versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Começou a chamar a atenção. Levantando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio, imperador aí, tá? Se você pesquisar, você acha. Os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Vai ter uma fome aí, fica ligado. Gente, dá para prever essas coisas, tá? É só olhar os governantes, como que as coisas estão sendo conduzidas. Com efeito, isto eles fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Tudo bem até aí? Fantástico. Nossa, Atos dos Apóstolos. O nosso livro, tá? Irmão Gerson, que é... Eu já falei isso, as pessoas ficaram me olhando assim. Atos dos Apóstolos é o nosso livro, o livro dos cristãos. Que até então os 4 evangelhos, né, era para os judeus ali, convertidos, os judeus ali, né, os judeus. Mas o Atos dos Apóstolos, você que faz um trabalho para Deus, você é um apóstolo. Você é um discípulo do mestre. Capítulo 12, olha, Lucas deve estar feliz, nós estamos lendo um livro, conseguimos ler um capítulo em pouco mais de quase 40 minutos aí. Vamos prosseguir aí, temos tempo. Por aquele mesmo tempo, nessa mesma época, o rei Herodes, lembra do rei Herodes? Esse aí, mandou matar o João Batista. Traz a cabeça do João Batista, a menina dançou, fiz um acordo aqui. Esse camarada é importante, mata a criancinha, sabe? É esse aí. Lançou mão de alguns da igreja, como sempre. Se você começar a chamar a atenção do sistema, gente, eu oriento você que está lendo a Bíblia, olha, dá tempo de parar, hein? Dá tempo, para que você pode ir na igreja, hein? O pessoal vai perseguir você. Ô Gerson, é verdade, é. Tem uma igreja aqui perto, aqui no bairro, aqui, uma igreja quadrangular das antigas. O pastor que abriu a igreja, que cuidou dela durante muitos anos, pastor
Salvador Bento da Cruz. Olha o nome bacana, né? Salvador Bento da Cruz. A esposa está com problema de saúde e aí ele teve que abandonar os trabalhos. A gente entende, né? Problema de saúde. Também já é de uma certa idade, já é um ancião. E aí um outro pastor teve que assumir os compromissos aí da igreja, é claro, né? Gente, os trabalhos não podem parar. E as pessoas que nasceram na igreja, foram para outros ministérios, hoje estão retornando. Olha que legal. É bonito, né? Bonito de ver isso. Como que os trabalhos de Deus vão se conectando, Deus vai nos levando em lugares, nós vamos retornando, ciclos vão se abrindo, ciclos vão se fechando, e os trabalhos não podem parar. Deus abençoe, tá, pastor Salvador? Deus abençoe os irmãos da igreja quadrangular. Lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Sabe, Tiago? Jesus ia no monte. Quem ia? Pedro, Tiago e João. Manda matar Tiago. Tiago maior, se eu não me engano. Vendo que isso agradava aos judeus, o pessoal gostou. Continuou mandando prender também a Pedro. Prende o tal do Pedro também. Esse cara é um pé no saco. Prende ele. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. As festas que os judeus são tradicionais e são respeitadas. Essa festa a gente encontra ela, festa dos pães asmos. Você vai encontrar sobre essa festa lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 14 e 15. Êxodo capítulo 12, 14 e 15. Festa dos pães asmos. Êxodo capítulo 12, versículo 14 e 15. Êxodo capítulo 12, versículo 14 e 15. Neste dia vos será por memorial e celebração, por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Olha, Moisés que escreveu, tá? 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. Gente, as leis de Moisés, nós vamos ler a Bíblia toda aí, vocês vão se impressionar aí, tá? Essa era a festa dos pães asmos. E isso aconteceu no dia dos pães asmos, onde prendeu a Pedro. Havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregou-o a 4 grupos de 4 soldados. 4 vezes 4, 16. Tinha 16 soldados romanos preparados com um bom aço, uma espada boa para prender, para vigiar o Pedro. Fica quietinho, meu irmão. Pôr suas tripas para fora. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos esperar passar a festa? Eu vou apresentar esse mercenário. Esse cara é perigoso, esse tal de Pedro. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A comunidade toda em oração para que um homem que foi preso injustamente seja protegido por Deus. Gente, tem coisa que só oração, só fé. A razão vai falhar, a medicina vai falhar, a teologia vai falhar, a psicologia vai falhar, a filosofia vai falhar, o dinheiro vai falhar. Tem coisa que é só oração, só fé. Só. É o que a gente pode fazer. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, vou apresentar esse cara amanhã, vou fazer um espetáculo com esse camarada, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Então,
Pedro estava ali, amarrado, correntado, com algema, num cantinho, tem um soldado lá, certo? Para a gente entender. Ligado com 2 algemas. Olha, você deve estar bem preso mesmo, hein? 2 algemas, uma em cada braço, uma em cada punho. Já viu a algema da polícia? Então, era um negócio mais bruto, né? Mais rústico, mas prendia também. E as sentinelas à porta guardavam a prisão. Prisão de segurança máxima. O Pedro é muito perigoso. Você que me assiste, você que me ouve, a senhora, você jovem, você que tem andado com este livro perigoso debaixo do braço, estão querendo te prender para que você se cale. Eu e você. Versículo 7. Preste atenção. De repente, sobreveio um anjo do Senhor. Você já teve um encontro com um anjo do Senhor? Irmão Gerson, acho que não. Eu acho que sim. Só que a gente não presta atenção. Às vezes a gente está tão desligado que a gente não nota, não presta atenção. Um olhar, uma canção, um louvor, uma poesia, uma mensagem, um abraço, um sorriso, um eu te amo. A gente não presta atenção. Um anjo do Senhor resplandeceu uma luz na prisão. Às vezes a gente está vivendo uma prisão, um relacionamento não muito legal, um trabalho não muito legal, uma comunidade não muito legal. Às vezes até a própria igreja onde que a gente frequenta não é muito legal. E aí a gente percebe um resplendor de luz, uma divina inspiração. A luz representa o pessoal do andar de cima. Sabedoria, conhecimento, luz, amor de Deus. Quando a gente tem luz, a gente caminha. Muito melhor quando não tem luz. Tocando Pedro no lado. Já viu como as pessoas se cumprimentam nos ombros? Oi, como é que você está? Tudo bom? Ou seja, estamos do seu lado. O despertou, porque ele estava dormindo. Moisés, mas ele é um cara de Deus, sim, mas tem horas que eu e você, a gente dá uma cochilada, é ou não é? A gente se desespera, a gente tem crise de ansiedade, a gente deprime. Estou tão deprimido hoje. A gente se acomoda no sofá e tem dificuldade de se levantar. Tocou do lado e o despertou. Tamo junto, tá? Eu sei que você está na prisão, mas a gente está junto. Vou te ajudar aí a sair dessa crise. Levanta-te depressa. Tá caído? Tá deitado? Tá cochilando? Não tá ligado? Levanta depressa. Opa, peraí. É para mim. Opa, essa pregação é para mim. Ainda mais que eu já fui um homem de Deus, um homem de pregação, um homem de oração. Agora eu estou dando uma cochilada. Eu estou prisioneiro, muitas vezes, de mim mesmo. Na maioria das vezes nós somos prisioneiros de nós mesmos. Levanta depressa. Se você cair, levanta depressa. Não fica pensando muito não. Ai, irmão Gerson, eu estou sentindo... Eu estou dolorido ainda. Eu sou sensível. A pregação foi muito forte. Não, levanta depressa. A Bíblia está dizendo aqui. Caíram-lhe das mãos as algemas. Caíram-lhe das mãos aquilo que lhe proibia de fazer o trabalho. Só no levantar, só no olhar para cima, já cai das mãos aquilo que impede de fazer o trabalho. Levanta rápido. Não fica arrastando, não. Levanta rápido. As pessoas estão arrastando. Levanta rápido. Não. Levanta rápido. Disse-lhe o anjo já disse muitas coisas para você, para mim e para você o tempo todo. Às vezes num vídeo no YouTube.
de um maluco chamado irmão Gilson, pode ser também. Numa pregação forte, eu gosto de pregação forte, um testemunho que te faz tirar o cisco que caiu do olho. Cinge-te e calça as tuas sandálias. Cingir os lombos é de uma época em que se achava que a alma estava nos rins. Então era colocado um cinto, cingir os lombos. Calça as tuas sandálias, se prepara para voltar a caminhar. Os pés simboliza caminhada. Se voltar, se prepara para voltar à sua caminhada. Aquela caminhada de ontem, aquela pregação de ontem. E ele fez. Disse mais: lança às costas a tua capa e me segue. Capa, proteção. Capa, proteção espiritual. Espírito Santo. Reveste-se as armaduras de Deus. Já ouviu falar das armaduras de Deus? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Segue-me. Seguir quem? A voz que vem do alto. Do pessoal do andar de cima. Das mensagens que são faladas aí o tempo todo. Pedro, saindo, seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo. Muitas vezes a gente não vai achar que é real. A gente vai duvidar. Nossa, você já teve um sonho lúcido? De vez em quando eu tenho. Tanto horrível quanto sonho bom. Né? Você fica meio que sem... Nossa, isso é para mim, está acontecendo quando chega uma grande bênção. A gente quase não entende. Quase. Nossa. Pensava estar tendo uma visão. Eu estava cochilando ali agora há pouco. Será que isso é real? Gente, o cérebro não sabe distinguir se é imaginado ou se é real aqui, materialmente falando. Certo? Às vezes você tem um sonho tão lúcido, mas tão lúcido. Exemplo, você sonha que está correndo. Os seus músculos vão interagir como se você estivesse correndo. Você está correndo mentalmente, num sonho ou pensando que está correndo. Os seus músculos ali estão interagindo como se você estivesse correndo. Muito interessante, né? Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, nada pode te aprisionar. E a maior prisão que pode destruir a vida de um ser humano é uma espiritualidade pobre. Porque se você cair, você não vai dar conta. Levanta depressa, pediu aqui. Podem te prender, tirar a sua liberdade, mas aqui não conseguem só se você permitir. Aqui você pode ir em qualquer lugar. Você pode ir na lua, você pode ir no sol. Pensa, você mergulhar no plasma solar. Aqui. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Às vezes a pessoa, o anjo se apresenta e depois a gente não vê mais. Já apareceu pessoas na sua vida que você tem certeza que eram anjos e você não teve mais contato? É isso aí. Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Ia fazer um espetáculo com Pedro. Versículo 12. Depois de considerar isso, foi à casa de Marta, casa de Maria,
mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, um possível Marcos, escritor do Evangelho de Marcos, que passa depois a ser o secretário de Pedro. Muito interessante, né? Olha como é que as conexões vão se fazendo. Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Retiro, oração, pregação, retiro, monte. Vamos nos retirar, vamos fazer um encontro, vamos fazer uma vigília, vamos orar pelos irmãos que estão com dificuldade. Hoje é o irmão Pedro, ele está passando por problemas aí. Prisioneiro muitas vezes de si mesmo, prisioneiro das drogas, prisioneiro das ruas, do trabalho. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Rode causa. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. O Pedro, só correndo, de abrir a porta, coitado, ficou lá no sereno. Correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta. Ah, menina, para com isso, Pedro está preso. O Pedro está no mundo das drogas, o Pedro está em situação de rua, o Pedro está em um relacionamento abusivo. Ele parou de vir aqui. Não é o Pedro. Disseram, estás fora de si, menina doida. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram, é o seu anjo, morreu e apareceu assombração do Pedro aí. Mas Pedro continuava a bater e quando abriram, viram e se espantaram. É o Pedro mesmo. Ai, ai. Acenando-lhe com as mãos para que se calassem. Psst. Tá abaixo. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. Aqui é o outro Tiago, né? Eram dois Tiagos. A Herodes matou um, aqui tem um outro Tiago aqui. E tem uma teoria do Tiago, irmão de Jesus, também, tá? Nós vamos ler as cartas aí, nós vamos falar sobre isso. Então partiu para outro lugar. Não dá para ficar aqui, se eu ficar aqui, eles vão atrás de mim, vão me matar. De manhã houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria filho de Pedro. Quando Herodes o procurou, não achou. Cadê o Pedro? Tem 16 soldados, ninguém tem algema, tem portão, tem alarme, tem cachorro, tem vigia. Cadê o Pedro? Mandou-os justificar. O que vocês fizeram com o Pedro, hein? Quem de vocês deixou o Pedro embora? Partindo da Judeia para Cesareia, ficou. Ele estava irritado, o Herodes, tá? Foi para outro lugar. Quando Herodes o procurou, não achou, inquiriu os guardas e mandou justificar. Partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, nome legal, né, para pôr nas crianças, camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país se abastecia do país do rei. Versículo 21, aí começa a fazer umas conexões, umas amizades. O poder atrai poder, o poder quer mais poder, o que os homens de poder querem? Mais poder. Faz essas conexões, essas redes aí, né? Num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, todo pomposo, uma coroa, uma roupa diferenciada, né? É uma frescura danada. eu acho. Bom, Gerson, é bonito. Não, eu acho uma frescura. Né? Tem uns reis aí ainda, nossa, uma pomposidade, nossa, meu Deus do céu. É muita frescura para uma pessoa só. Estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra.
Estou no tribunal, eu que mando, eu sou importante, eu sou o bam da parada. Só que, gente, às vezes o negócio não dá bom, até para quem não é do bem. E o povo exclamava: é a voz de Deus e não de homem. A vaidade dele, sabe? Você olha, parece uma voz de um Deus. Parece a voz de alguém muito superior, não de um homenzinho, não de um bobo qualquer, não de um irmão Gerson. É a voz de Deus e não de um homem. Versículo 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Um anjo do Senhor toca em Herodes, um ser angelical. No livro, quando o povo hebreu sai do Egito, acontece um negócio lá muito horrível, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas fala-se também de um ser aí, ser dessa dimensão aí. Porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Tem uma bicheira nele, né? Uma morte estranha. Gente, uma hora a gente tem que prestar conta, tá? Sendo bem ou sendo bom, sendo bom ou sendo ruim. A gente uma hora vai ter que prestar conta ali. Porque não deu glória a Deus. Glória a Deus. A glória é de Deus, não minha. Sou só um cara que come arroz e feijão. Aqui a gente orienta os meninos o tempo todo a olhar para cima. Não olha para mim não, olha para cima. Olha para Deus, olha para Jesus. Eu sou só um cara. Versículo 24. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Gente, crescia em que nível? No nível oral, tá? Ainda não se tem essas coisas por escrito. Estão começando a compilar aí as ideias aí. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Provavelmente, possivelmente, o evangelista Marcos aí, que vai se tornar, se eu não me engano, a gente estudou isso no Evangelho de Marcos, o secretário de Pedro aí. Você, olha que legal, nós vamos parar por aqui, certo? No próximo encontro, anota aí no seu super caderno, no próximo encontro nós vamos continuar a partir do capítulo 13. O Saulo vai começar a se destacar, tá, gente? Se prepara. Então nós vamos encerrar com uma oração. Que Deus abençoe você que tem acompanhado aí o nosso trabalho nesta obra conhecida como divulgação da mensagem de Deus, nesta plataforma conhecida como YouTube. Mais uma vez, um abraço apertado para os nossos inscritos, você que assiste, você que acompanha o nosso trabalho, você que nos ouve, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa segunda-feira, por mais esse dia, por essa noite maravilhosa, por essa lua crescente. Eu te agradeço pela minha família, pela família da minha esposa, nossos parentes, nossos amigos, pela nossa equipe Betel. Te agradeço pela minha esposa, professora Tia Simone, dona do meu coração, pelo meu filho Alexandre, minha filha Jéssica de Oliveira, por todos vocês aí que têm feito parte da nossa obra, João Igrejado, Ismael, o Jean, o Ícaro, a Chiara, o Davi, a Lana, a Mirella, a Alicia, a Emily. Que Deus possa estar abençoando todos vocês, o Ulisses e todos os outros meninos e meninas que fazem parte do Instituto Betel. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu.